Diz assim a palavra de Deus. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua face e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Bom, eu preciso começar fazendo uma pergunta a todos vocês. O que você mais anseia? O que você mais deseja? O que você mais se preocupa? O que você mais se preocupa na segunda-feira? Não responda Deus rapidamente. Não venha com uma resposta pronta para mim. Eu não sei aquilo que você vai responder no seu coração. Eu não tenho a capacidade de sondar os seus pensamentos. Mas eu quero que você responda corretamente para Deus. Deus sonda os nossos corações. Amanhã, quando você acordar, você precisa refletir sobre o que ocupa o seu tempo. O que faz com que você levante todas as manhãs cedo para trabalhar? O que faz com que você levante cedo para ir até a escola, para estudar? Qual que é a motivação que faz você sair da cama? A sua motivação pode ser tantas coisas. Uma delas é: eu tenho um boleto para pagar no final do ano, ou no final do mês, e se eu não trabalhar, eu não vou pagar esse boleto. Essa é uma motivação que pode te levantar da cama. Outra motivação é: eu preciso conquistar um futuro digno, um futuro que traga honra, traga prazeres, traga conforto. Essa pode ser uma outra motivação que faça você se levantar na segunda-feira pela manhã. Então, mais uma vez eu pergunto: o que você mais anseia? O que faz você sair da sua cama? Ao responder a essa pergunta de uma forma consciente e verdadeira, você entenderá os ídolos que estão no seu coração. Se você sai de casa de manhã, acorda cedo, porque você precisa de dinheiro no final do mês, você tem um ídolo no seu coração, que é o dinheiro. Se você pensa: eu preciso ter uma casa confortável no fim da minha vida, e é por isso que eu levanto cedo todos os dias, você tem um ídolo no seu coração. E esse ídolo precisa ser extirpado, precisa ser retirado. Você não pode viver com esse foco. Aí você vai me perguntar: então, pastor, eu vou largar tudo, vou largar a escola, vou largar o trabalho,
e vou fazer mais nada. Não. Essas coisas, em si, elas não são erradas, mas elas não podem ser o foco do seu coração. O foco do seu coração deve ser Deus, deve ser a palavra de Deus, deve ser fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, o foco da vida do cristão é fazer aquilo que o Senhor ordenou. Onde? Onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu me divirto, onde eu tenho lazer. Então, o foco é, eu vou acordar amanhã, 5 horas da manhã, para ir trabalhar, porque é um dia a mais para eu glorificar ao Senhor no meu trabalho. Então, eu quero que todas as manhãs, ao levantar, você pense, eu tenho a oportunidade de mais um dia glorificar a Deus onde eu estou. Se você sair assim de casa, você não perderá o seu tempo com coisas que são secundárias, e sim com aquilo que é essencial. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque neste salmo, num deserto, Davi vai mostrar para nós o que é mais essencial. Se você olhar para a sua Bíblia aí, antes do versículo 1, tem umas letrinhas que estão em itálico, que diz assim, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Essas letrinhas em itálicos nos Salmos, diferente da letra acima, que é em negrito, que está escrito buscando a Deus, essas letras em itálicos fazem parte do Salmo. São o título do Salmo que o próprio salmista escreveu. Ela faz parte, então, do primeiro versículo e dá a ideia para nós de onde o salmista se encontra. Então, o salmista aqui se encontra no deserto. Por que ele está no deserto? Vamos relembrar rapidamente um pouco da história. Absalão, seu filho, queria tomar o reinado de Davi, estava perseguindo Davi, e Davi foge para o deserto. Se você já passou por uma experiência de traição, sabe o quão doloroso é uma traição. Uma traição entre marido e mulher machucam e machucam muito. Dói e causa feridas que demoram para ser cicatrizadas. Mas a traição aqui que Davi está sofrendo é uma traição do seu próprio filho. O filho está traindo o pai, querendo pegar para si o reinado. Então, Davi está em um deserto, fugindo do seu filho, passando por muitas dificuldades. Então, por isso, por essas todas as coisas que eu falei, o tema do sermão é anseie por Deus com uma alma sedenta. Anseie por Deus com a alma sedenta. Então, como ansiar por Deus com uma alma sedenta? Primeiro, desejando a Deus como a sua maior necessidade. Versículo 1 do Salmo, então, diz, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta. Então, veja que o salmista está mostrando que o contexto do deserto, onde há sequidão, onde não há vida, onde não há água, é um reflexo da sua vida agora espiritual. Então, ele olha para o deserto e se vê naquele deserto. Mas ele confia em Deus. Ele está confiante ao dizer, Tu és o meu Deus forte. Ele clama ao Deus da aliança. Lembrem-se, nós estudamos sobre as alianças de Deus. E Deus fez uma aliança com Davi, que o trono permaneceria sobre a casa de Davi. Então, ele clama a esse Deus da aliança aqui. Eu te busco ansiosamente. Então, Davi busca a Deus no meio da angústia, no meio do sofrimento, no meio de um deserto que está pronto para tragar a sua própria vida. Davi tem sede de Deus. Ele almeja Deus. E ele sabe que Deus é o único que pode abastecer a sua alma. Deus é o único que pode suprir a vida de
Davi. Então, ele compara a sua sede como um desmaio. O meu corpo, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como uma terra árida, exausta, sem água. Então ele está dizendo, meu corpo está quase a ponto de desmaiar, de tanto que eu desejo o Senhor, eu busco o Senhor. Então, veja o paralelo que ele está mostrando. O deserto é seco e a minha vida agora está uma vida de sequidão. O anseio por Deus consome todo o ser de Davi. Mas eu preciso fazer uma pergunta. Será que nós ansiamos a Deus desta mesma forma? Será que nós buscamos dessa forma? Será que nós clamamos ao Senhor como se a nossa alma estivesse seca? Nos humilhemos diante da palavra de Deus, diante do próprio Deus. Senhor, estou pronto a desmaiar, porque eu estou vivendo em sequidão. Então, Davi está mostrando todo o seu coração. Mas muitas vezes nós estamos satisfeitos com a sequidão espiritual. Nós não estamos clamando e buscando por isso. É o problema que a gente se acostuma com a mornidão, se acostuma a viver sem água, se acostuma a viver uma vida seca, sem relacionamento profundo com Deus. Quando a gente para de beber água, o nosso corpo sofre e geme. A nossa alma sofre e geme quando nós deixamos de nos aproximar e ter relacionamento verdadeiro com Deus. Jesus disse em João 4, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Então, quando a gente começa a alimentar o nosso coração das coisas triviais deste mundo, nós vamos ter sede novamente. Era isso que eu estava tentando mostrar para as crianças. As crianças recebem os presentes, ficam alegres, contentes, pulam para a casa toda, pulam para lá, pulam para cá, daqui a pouco se acostumam com aquele presente, deixam um presente de lado, e aí precisa de outro presente. Então, nós buscamos esses mesmos presentes agora em coisas diferentes. Buscamos esses presentes em coisas do mundo, buscamos esse presente em dinheiro, satisfação, prazer, conforto, em tantas outras coisas. Mas aí, como a boneca das crianças pede a graça, esse prazer também pede a graça. E você precisa de mais e mais prazeres. O que fica apenas é uma dor de uma noite perdida, entregue aos prazeres deste mundo. Mas em contraste, Jesus vai dizer, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, aquilo que o salmista está desejando aqui, se cumpre plenamente em Jesus. Jesus é aquele quem é a fonte da água da vida. Quando o seu coração é preenchido por Jesus, então você não procura mais satisfazer o seu coração em outras coisas, porque agora está plenamente satisfeito. Não há sede que Jesus não possa resolver. Não há sede que Jesus não possa saciar. Jesus sacia a nossa sede completamente. Mas veja que Davi é um homem obcecado pela presença de Deus. E você pode pensar, isso é demais. Davi está extrapolando. Davi está fazendo algo impensável. Eu não preciso viver mais assim. Engano seu. Você precisa ansiar estar em relacionamento com Deus, ansiar a presença de Deus todos os dias. Esse é o nosso chamado, ter relacionamento genuíno com Deus, a ponto de dizer, estou desmaiando por causa dessa sequidão. É semelhante que Davi diz em outro salmo, no Salmo 27, uma coisa pedi ao Senhor, é o que desejo,
a habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, contemplando a beleza do Senhor e buscando no seu santo templo. Então, o desejo do salmista é estar na casa de Deus o tempo inteiro, em relacionamento com Deus. E aí eu preciso fazer mais uma pergunta. Por que você está aqui hoje? Por que você saiu de casa para vir à igreja? Você saiu de casa porque você precisava ir cumprir uma agenda. Então, você tem lá na agenda, primeiro dia da semana, igreja. Aí você chega em casa agora, faz um certinho assim, check, cumprido. Você veio para cá porque seu pai, sua mãe, ou seu tio, seu primo, ou alguém te obrigou a vir para a casa de Deus? Por que você vem para a igreja? A sua resposta deve ser: eu venho porque eu desejo ter um relacionamento mais e mais profundo com Deus. Então, nós precisamos cuidar do nosso coração em todos esses aspectos. O versículo 2, então, diz: assim, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Então, parece que Davi passou por uma experiência maravilhosa, assim como Isaías passou no início do livro, onde ele vê a glória de Deus, onde Isaías vê os querubins voando, onde ele vê ali a Arca da Aliança ao vivo, a cores. Então parece que Davi teve uma experiência dessa, e ele agora está desejoso para ter uma nova experiência de relacionamento com Deus. E é isso que está sustentando o seu servo Davi. É isso que sustenta os seus crentes, os seus fiéis, que você tem um relacionamento com Deus, e esse relacionamento vai te sustentar nos dias difíceis. E veja como o dia é difícil para Davi. Leia aí na sua Bíblia o versículo 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. A vida é algo que nós temos de mais precioso. Imagine se nós sairmos aqui agora. Estiver ali fora um homem mau com uma arma na mão, coloca essa arma na sua cabeça e diz assim: passa todo o seu dinheiro, passa todos os seus bens, o seu carro, o seu celular, tudo o que você tem. Ou senão, eu vou matá-lo. Certamente, todos nós tiraríamos tudo do bolso, celular, carteira, chave, carro, entregamos tudo para essa pessoa, para que essa pessoa vá embora logo e nos deixe ali com a nossa vida. Porque a vida é o bem mais precioso que você tem. Então você entregaria tudo para essa pessoa para que ele não toque na sua própria vida. E aí depois que o susto passa um pouco, você fica desesperado, fica nervoso, mas ao mesmo tempo você fica grato porque você não passou por uma situação pior ainda. Nem você, nem os seus que estão ao seu redor. Porque a vida tem mais valor. Mas o que Davi está dizendo é algo ao contrário. O que Davi está dizendo no versículo? Porque a tua graça é melhor do que a vida. E isso nós precisamos entender profundamente. É melhor partir e estar com Cristo do que continuar neste mundo. Nós não precisamos temer a essas coisas, porque é muito melhor estar com Deus. Então, o seu coração deve descansar nessas coisas, deve ter a capacidade de olhar para todas as coisas e pensar: é muito melhor partir e estar com Deus. Não é que a gente vai viver uma vida de loucos arriscando a própria vida. É não temer este dia. É não ter medo quando este dia se aproxima. Por quê? Isso é muito melhor. É incomparavelmente melhor. Por isso que os lábios de Davi vão louvar a Deus em meio às dificuldades.
Versículo 4 então diz: assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Então o que o salmista está dizendo? Enquanto eu viver, eu vou viver para adorar ao Senhor, para bendizer o teu nome, para ter relacionamento com o Senhor. Então, a sua vida só tem sentido se você, assim como o salmista, aproveita a sua vida para adorar a Deus. Você não pode desperdiçar o tempo que você tem neste mundo fazendo outras e outras coisas. Então, Davi, em meio da angústia, em meio do sofrimento, em meio do deserto, levanta as mãos e adora a Deus. Louva ao Senhor. E aí, qual que é a consequência de fazermos isso no meio da angústia? Versículo 5. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma. O que ele está mostrando? Sequidão, deserto, sofrimento, mas quando eu louvo ao Senhor, agora a minha alma está saciada em um grande banquete, naquilo que é o melhor. Então, quando você louva ao Senhor, no meio do sofrimento, no meio da aflição, o resultado é que a sua alma agora vai ser satisfeita em Deus, em um grande banquete. Irmãos, não percam a oportunidade de ser saciado por Deus no meio do sofrimento, no meio das dificuldades. É no meio da aflição que você deve louvar ainda mais a Deus, engrandecê-lo, porque Ele vai sustentar a sua alma. Mas como ainda se manifesta o anseio verdadeiro de Deus? Segundo, confiando em Deus como a sua plena segurança. Versículo 6 até o versículo de número 11. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Qual que é a ideia? A ideia é que você, quando chega no final do dia, deita na sua cama, você muitas vezes não descansa. Você não consegue dormir. O dia todo volta à sua mente e você fica pensando naquelas coisas e você não consegue descansar. Por quê? Você está agora revivendo todo aquele dia e isso vai gerar o quê? Ansiedade. Aí você daqui a pouco está pensando no dia de amanhã, aí você acorda 5 horas para trabalhar, moído, com o corpo todo doendo, cansado, exausto e sobrecarregado. Mas Davi está ensinando uma coisa para nós. Vou ler de novo o versículo 6. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito. Medito é uma forma que você pensa ativamente em algo. Então, o que Davi está mostrando? Quando nós deitarmos, nós devemos meditar, pensar ativamente naquilo que Deus já fez, naquilo que Deus realiza, no poder de Deus, na grandiosidade de Deus. E assim você encontra descanso. Você não pode querer resolver as coisas que passou no dia e que vai acontecer no próximo dia, no seu leito, ao dormir, porque a sua mente não vai descansar, não vai conseguir ter descanso. E aí o versículo 7 ele vai mostrar por que ele faz essas coisas. Porque tu me tens sido auxílio à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Então, meus irmãos, eu quero que você lembre mais uma vez: perseguição, fome, sede, deserto. Davi está dizendo: quando eu deito à noite, eu descanso, eu lembro daquilo que o Senhor já fez, eu lembro da aliança. E ele vai dizer: o Senhor é o meu auxílio. Por isso eu vou cantar em alta voz, cantar alegremente. Irmãos, Deus fez algo maravilhoso e muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus já realizou na nossa vida. Tem um hino que eu gosto muito, do Inário,
conta quantas bênçãos são recebidas da divina mão. Se nós pararmos para contar todas elas à noite, relembrar o que Deus já fez, certamente nós seremos gratos a Deus, louvaremos e oraremos ao Senhor em gratidão por tudo o que Ele fez mesmo em meio a um tempo difícil. Davi, no Salmo 91, ele vai dizer o seguinte: pois Ele livrará você do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele cobrirá com as suas penas, sob as suas asas, você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da montanha que assola ao meio-dia. O salmista está dizendo que Deus, com as suas asas poderosas, nos envolve e nos cobre de toda a armadilha de Satanás. É Ele quem nos protege, mas é verdade que muitas vezes algumas coisas passam para nos ferir. Assim como Davi foi para o deserto, assim também acontece com a gente. As aflições vêm e vão, mas é Deus que está cuidando da nossa caminhada. É Deus que está mudando a nossa vida. Nós estamos seguros nas mãos de Jesus Cristo e permanecemos firmes nesta mão. Mas Ele vai mudando o nosso caráter. Então, no versículo 8, ele vai dizer: a minha alma, então, apega-se a ti, a tua destra me ampara. Então, depois de louvar ao Senhor, depois de meditar na palavra do Senhor, depois de reconhecer que Deus é o auxílio, a alma do salmista vai se apegar cada vez mais a Deus. Uma confiança inabalável vai sendo forjada na alma do salmista, em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Então, veja o contraste. Versículo 8, na mão direita, e versículo 4, ele levanta as suas mãos. Ele louva ao Senhor, agora ele está nas mãos de Deus. Versículo 9, então, diz: porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Lembrem que eu comecei o salmo dizendo que Absalão estava perseguindo a seu pai para matá-lo e tomar o trono. Embora o salmo não demonstre isso, embora o salmo não dá elementos específicos, mas parece que o próprio Absalão, que vai morrer contra o exército de Davi, é a quem está sendo referido aqui. Os inimigos de Davi vão ser mortos, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Então, os nossos inimigos, o inimigo das nossas almas, já foi vencido por Jesus Cristo e já foi lançado nas profundezas da terra. Você não precisa ter medo, assim como Davi não temia aos seus inimigos. O guerreiro divino vai subjugar todos os inimigos. Versículo 10, então: serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Qual que é a ideia? Absalão morre por causa da espada. E quando você tem uma batalha entre dois exércitos, o exército perdedor fica ali, ao chão, uma cena terrível, cadáveres para todo lado. A ideia é que os chacais vêm agora para comer essas carnes, se alimentar daquilo que está morto. Então, a cena é terrível que Davi está mostrando para nós. Deserto, perseguição, louvor a Deus, regozijo em Deus. Então, a consequência é que Deus mesmo enfrenta os nossos inimigos. Versículo 11, para concluir. O rei, porém, se alegra em Deus, que por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca
dos que proferem mentira. Então é o próprio Deus que vai realizar todas as coisas e vai tampar a boca destes homens. O anseio de Davi, então, no deserto, só encontra uma plena resposta em Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro filho que não vai perseguir o pai e não vai querer tomar o seu trono. Mas antes, obedece todos os preceitos, morre, ressuscita e senta-se à destra de Deus para reinar para todo sempre. Na cruz, ele mesmo clamou, como vimos na sexta-feira: tenho sede, para que ele pudesse nos saciar da nossa sede. Ele abriu a fonte da água viva para que todos nós fôssemos saciados por ele. Em Cristo, a sede de Deus não é mais frustrada, mas agora ela é plenamente realizada. Ele é um amor melhor que a vida, pois deu a própria vida para que tivéssemos comunhão eterna com o Pai. Em Cristo, todas as coisas são realizadas. Ele entrega a própria vida por causa de mim e por causa de você. Ele é a nossa água no deserto, o nosso refúgio na noite escura e a nossa vitória sobre os inimigos. Para você que ainda não entende essas coisas, ainda não foi saciado plenamente, você que ainda busca se saciar em coisas deste mundo, você que ainda busca saciedade em coisas passageiras, em coisas descartáveis, só tem uma coisa a dizer para você nesta noite. Você vai viver uma vida atrás dessas coisas, e ao final da vida você vai dizer: isso tudo era fumaça. Corri atrás daquilo que não fazia sentido. Perdi a minha vida e agora sou um homem ou uma mulher insatisfeita, porque eu desperdicei a minha vida atrás de prazeres secundários e descartáveis. Não encontrei satisfação, pois só em Cristo você pode ter a verdadeira satisfação. A minha palavra nesta noite, então, é que você se arrependa e busque a verdadeira satisfação em Cristo Jesus, aquele que sacia plenamente o seu coração. Que Deus nos abençoe.